Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula do componente curricular de Geografia, nós iremos falar sobre as terras indígenas e os remanescentes quilombolas. Iniciando o conteúdo pelas terras indígenas, antes da chegada dos europeus aqui em nosso país, havia grandes diversidades de etnias indígenas, onde atualmente é o nosso território. Então, estima-se que antes da chegada dos portugueses em nosso país, existia mais de 5 milhões de população indígena, onde atualmente só temos cerca de 600 mil. Então, vocês podem perceber, houve uma grande redução da população. E essa redução dos povos indígenas aconteceu devido ao extermínio dos conflitos armados entre portugueses e índios e também das epidemias que esses índios sofreram em contato com os brancos. E assim, o desaparecimento dos idiomas e também dos costumes indígenas são consequência da dominação cultural que os indígenas sofreram e também da catequização sofrida pelos missionários portugueses, que repreenderam as práticas religiosas dos índios. Além disso, pelos séculos 17 os indígenas eles foram submetidos a regime de escravidão pelos colonizadores. Assim, como vocês podem observar nesse mapa, a localização das terras indígenas no Brasil, muitas dessas áreas elas estão concentradas em mais de um estado brasileiro, né? Então, são terras que os grupos indígenas possuem direitos legais de ocupação, onde mantêm as suas culturas e seu modo de vida em ativa. Muitos povos indígenas continuam na luta para ter direito à sua terra assegurada, mesmo que por lei, de acordo com a Constituição, já conquistaram esse direito, mas mesmo assim, eles enfrentam invasores como garimpeiros, caçadores, poceiros, fazendeiros, empresas madeireiras. Outras terras são cortadas para a construção de estradas, linhas de transmissão de energia, ou tem partes inundadas por usinas hidrelétricas. Além disso, os povos indígenas eles sofrem com o efeito daquilo que acontece no entorno das suas terras, como a poluição dos rios, também as queimadas e os desmatamentos. Inúmeros grupos indígenas eles vivem em áreas muito reduzidas, insuficientes para manter suas formas tradicionais de vida. Por isso, enfrentam problemas sociais, como alimentação insuficiente, miséria, pobreza, preservação das práticas sociais. Muitos indígenas, hoje, eles vivem nas cidades, estudando e trabalhando e lutando pelos seus direitos. Agora nós vamos ver sobre os remanescentes quilombolas. Por mais de 300 anos, milhares de africanos foram trazidos à força para trabalhar como escravos no Brasil. Uma das formas de resistência que esses povos encontraram foi a formação de quilombos em comunidades para onde se dirigiam os escravos fugitivos. Outros quilombos foram formados por ex-escravizados em terras compradas por eles, em terras doadas, entre outras situações. A legislação brasileira também reconhece o direito dos descendentes escravizados que ocupam as terras dos seus antepassados ao longo dos séculos. E assim como os indígenas, a lei também protege os quilombolas, que são os descendentes de escravos que vivem até hoje em quilombos. Esses quilombos, eles se formavam porque os escravos eles já estavam cansados de tanto maltrato que eles sofriam, eles fugiam das fazendas e construíam no meio da mata, bem distante daquelas fazendas, comunidades conhecidas como quilombos, onde eles viviam como os índios, onde eles caçavam, pescavam e também plantavam seus próprios alimentos. Nesse mapa que é apresentado, nele está mostrando a quantidade de comunidades quilombolas em cada estado do Brasil. Atualmente, existe cerca de 2.200 comunidades quilombolas reconhecidas pelo governo brasileiro, tanto no campo quanto na cidade, mas a maioria não tem o título definitivo de posse de terra, que é fundamental para garantir a sobrevivência e a manutenção dos modos de vida dessas comunidades. Bem, pessoal, então vocês podem perceber que, embora tenham direito garantido na Constituição, tanto os índios quanto os africanos, eles sofrem muito em relação a isso. Eles precisam estar constantemente lutando por seus direitos e que a gente
possa abraçar essa situação, compreender e também lutar pelo direito desses povos, pois o problema não é só dos povos, o problema é um problema da nação, que lutamos por melhorias para esses povos. Estamos pelos direitos de igualdade. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Realize as atividades propostas, deixe o seu like e abraços virtuais.